Olá para você que nos acompanha aqui no Hoje TV, seja muito bem-vindo. Está começando agora o Hoje de Frente com o Poder. Hoje não temos apenas uma entrevista, vamos fazer um debate sobre redução da maioridade penal. Nossos convidados, o deputado delegado Valdir Soares, do PSDB, e também o advogado Rodrigo Lustosa, que preside a Comissão de Segurança da OAB Goiás. Deputado delegado Valdir tem uma atuação muito forte na Câmara dos Deputados nessa área. Ele é a favor da redução de 18 para 16 anos. O advogado Rodrigo Lustosa é contra esta redução. Por que o senhor é a favor? Olá, Murilo. Olá, doutor Rodrigo. Por que eu sou a favor? Eu tenho trabalhado nos últimos 24 anos na área de segurança pública, de onde ele é o presidente da Comissão de Segurança Pública. E eu tenho convivido ao longo do tempo, não apenas com adolescentes infratores, mas com a sua família. E tenho convivido também com a família das vítimas, com os familiares das vítimas. Então, essa convivência ao longo do tempo, nas principais periferias mais violentas de Goiás, fez com que a gente formasse uma convicção da necessidade de mudanças. Eu gosto muito do modelo americano, porque o modelo brasileiro, eu vejo que ele faliu. Por quê? Porque nós adotamos um modelo socioeducativo. Hoje nós não temos pena para o adolescente que comete uma conduta, um ato infracional, nem posso falar de conduta, um ato infracional. Então hoje nós não temos uma pena, né? Nós temos uma medida socioeducativa diferente. Então eu vejo que esse modelo faliu. Da mesma forma, se você pega a lei de execução penal, também é um modelo ressocializador, também faliu. Então eu vejo que o melhor modelo é o modelo americano, onde aquele que comete uma conduta errada, ilícita, diante da lei, ele responde no modelo punitivo. Esta é a visão que o delegado Valdir tem a respeito da necessidade da mudança, que as pessoas que erram tenham uma punição efetiva. Por que o senhor é contra? Olha, partindo também de longa experiência na área de segurança pública, não só por presidir a Comissão de Segurança Pública da Ordem dos Advogados, mas também da experiência na militância da advocacia criminal, eu percebo que, da perspectiva que coloca o deputado Valdir, qual seja, segurança pública, essa proposta não tem nenhum impacto. Por quê? Porque todas as experiências anteriores de recrudescimento da legislação penal foram mal sucedidas. Todas? Sim, todas. Nós não podemos apontar concretamente um único dado que diga, honestamente, que aponte cientificamente ou dados bem balizados, que o recrudescimento da legislação penal sirva para inibir pelo menos a prática de um único crime. Eu divirjo da posição do doutor, considerando que se nós analisarmos hoje nós temos no Brasil aproximadamente 24 mil adolescentes internados. No mínimo, são 24 mil crimes que se cometeram. Se nós conseguíssemos reduzir 1, 2, 3, 4, 5 crimes, já seria necessário para que a gente desse uma sensação maior de segurança para o cidadão. E eu vejo, vamos pegar agora o Uruguai. O Uruguai mudou a legislação para aumentar a idade para 18 anos. E a Índia, mesmo modelo. O que aconteceu? Voltaram atrás, considerando que a violência entre os adolescentes voltou a crescer. Vamos pegar um outro modelo. São Paulo é o estado que tem alcançado os melhores resultados na redução de número de homicídios. Por quê? Porque lá o governo do estado investiu em cadeias, em colocar o elemento atrás das cadeias. Isso foi uma das ferramentas que implicou na redução da violência. Sem alteração legislativa, né? O Estado de São Paulo está submetido à mesma legislação que o Estado de Goiás. Então, isso mostra que é possível desenvolver políticas de segurança pública com o material legislativo que está aí posto. E se me permite dizer, deputado, é um erro nós pensarmos que vamos dar à segurança pública uma solução mágica ou milagrosa a partir de alterações na legislação. No mais das vezes, inclusive, eventuais imperfeições na legislação, elas são utilizadas e apontadas pelo poder público
com o propósito de se esquivar da sua responsabilidade, de desenvolver uma política de segurança pública efetiva, que passa não apenas pela questão policial, passa muito pela questão policial, mas não somente por isso. Eu vejo o seguinte, ninguém quer fazer milagre. Segurança pública você não resolve da noite para o dia. Não é apenas com legislação, é com um conjunto de instrumentos. Se nós tivéssemos uma polícia melhor aparelhada, se nós tivéssemos uma legislação mais dura, como nós temos em outros países, que o modelo deu certo, né? Os Estados Unidos deu certo. Por que nós não copiamos um modelo que deu certo? Nós queremos insistir com um modelo falido. Veja só o ECA, ele é de 1990. Fazem 25 anos que ele está em vigor. E agora, as vozes contrárias, onde que eles estavam nesses últimos 25 anos? Estavam embaixo da mesa? 25 anos, deputado, de descumprimento reiterado mas do ECA. Cadê Essa os órgãos? é a verdade. Mas cadê os Nós órgãos? temos um Estatuto da Criança e do Adolescente que, embora vigente entre nós durante 25 anos, ele nunca foi aplicado. Porque a regra entre nós é descumprir a regra. Veja agora recentemente... Boa, né? A regra é descumprir a regra. Veja recentemente, com todas as vênias, mas eu não posso deixar de destacar, a manobra utilizada para se aprovar a PEC. O senhor é legalista, flagrantemente doutor. Que manobra é essa? O senhor é inconstitucional. legalista, de forma alguma. Eduardo Cunha é um legalista. O artigo 60... O senhor acha que foi manobra mesmo? Olha... Me mostra onde foi manobra, doutor. O senhor conhece o regimento da Câmara? Eu mostro a Vossa Excelência na Constituição. O senhor conhece o regimento da Câmara, doutor? Veja, nós damos uma elasticidade ao texto da lei, retirando dele moldura semântica, como se o texto legal fosse a coisa mais plástica do mundo, quando na verdade não é. O artigo 60, parágrafo 5º da Constituição Federal, ele estabelece a impossibilidade de se votar uma mesma emenda que veicula a mesma matéria em um mesmo ano, em uma mesma sessão legislativa, leia-se, ano, porque esse é o significado. Se dá uma roupagem nova, mas que no fundo escamoteia uma manobra que fere no particular indicado, evidentemente, a Constituição Federal. Isso torna a atuação da Casa de Leis, e digo isso sempre com todo respeito, mas faz dela uma atuação que não serve sequer como exemplo para a sociedade brasileira. Porque se começa ali já a descumprir a lei. Esse estatuto ele é descumprido há 25 anos. A lei de execuções penais é descumprida desde o exato instante em que ela entrou em vigor. E essas leis, se diz sobre elas são ineficazes, são ineficientes, mas não são aplicadas. Bom, senhores, então faltam leis ou existem leis e elas não são cumpridas? Deixa eu só fazer a contestação. Se me permite, Murilo, fazer só a contestação. O doutor Rodrigo é uma pessoa muito inteligente, especialista em direito penal. Mas eu digo que regimentalista é o deputado Eduardo Cunha, que é o presidente da casa. Mas não constitucionalista. Doutor, deixa eu explicar para os senhores, para as pessoas que não têm conhecimento do regimento. Veja só, eu vejo um jus esperneante. As pessoas contrárias estão esperneando. É o direito de gritar. Normal, né? Tanto que 102 deputados fizeram um pedido ao STF, ao Supremo Tribunal Federal. STF vão recorrer. Foi o que nós falamos, vão recorrer ao STF, esse é o caminho. Já entraram com recurso, inclusive, né? Eu acho muito engraçado, Murilo, que na terceirização foi usada a mesma regra. E ninguém esperneou. Não houve gritaria. Não houve gritaria. Na reforma, no financiamento privado, houve a mesma regra foi utilizada. E ninguém gritou. De repente, um assunto onde nós vamos trazer mais segurança para o cidadão, né? Onde você vai trazer uma resposta à sociedade de uma pretensão dela, onde 90% da sociedade tem esse desejo, né? Eu vi alguns parlamentares lá, eu fui da comissão especial, é bom deixar isso bem claro, eu fui da comissão especial, eu sou da CCJ, onde estava esse projeto parado há mais de 4 anos, eu participei de todos os eventos na Comissão de Constituição e Justiça, depois fui membro da Comissão Especial. E algo que questionei, achei muito interessante dos deputados, que são de esquerda, contrários à redução da maioridade penal,
é que quando eles vão pedir votos, eles vão nas periferias, pedir para essas mesmas pessoas que são defensores da redução da maioridade penal. Eu quero ver daqui 4 anos, eles irem bater na porta da casa do cidadão e dizer, olha, eu votei a favor da redução, eu votei contra a redução da maioridade penal, e quando nós fomos ouvir lá agora, nós ouvimos juízes, promotores, Amado Batista esteve lá, mas você não viu o cidadão, nós não vimos representantes da sociedade efetivamente lá. Então, você quer tratar de um assunto com pessoas que não entendem, ou querem fazer de gabinete uma mudança, uma não mudança. Isso é covardia com o cidadão. Doutor Rodrigo, o senhor Sim. entende que esse apelo popular pela redução da maioridade penal está equivocado? O grande apelo popular, vamos assim dizer, né? A população, ela não tem clareza, penso eu, muitas vezes, sobre temas ligados à segurança pública. Não é um apelo para essa mudança. O apelo o grito que vem das ruas é por mais segurança pública. É isso que o cidadão quer. Ele quer solução para os seus problemas. Ele sabe o quanto as questões referentes à segurança pública e à ausência de segurança pública, o quanto essas questões impactam a sua vida, o seu cotidiano. Impactam a economia, a educação, a liberdade, o direito de vir. Ele sabe, ele sente como isso subtrai dele qualidade de vida. É isso que a população quer. As propostas que se apresentam, e dentre elas essa emenda constitucional, eu reputo por absolutamente legítima a discussão, mas eu acho que deveria se recuperar nessa discussão a sua essência e colocar a questão em termos claros. Qual é a essência do debate? É justo ou injusto que um menor de 18 anos seja apenado da mesma forma que um maior de 18 anos? E não dizer, isso vai impactar significativamente a segurança pública. Senhores, só um minutinho, nós vamos fazer um rápido intervalo. Daqui a pouco a gente volta aqui no Hoje TV com o programa O Hoje, de Frente com o Poder. Continue com a gente. Informação de qualidade ao seu alcance. Com mais de 50 jornalistas, o Hoje traz as últimas notícias, sempre pautado pela credibilidade e seriedade em todas as editorias. E um classificados com muitas ofertas de produtos, serviços e publicações legais. O Hoje possui estrutura própria que permite agilidade e qualidade na impressão, garantindo a distribuição em 93% dos municípios. Nas 15 maiores cidades, região metropolitana em torno de Brasília e Distrito Federal, conta com logística própria e correspondentes. A distribuição é dirigida ao comércio, condomínios, órgãos públicos, entidades de classe e outros locais de grande fluxo. Com média de 12 leitores por exemplar, o Hoje atinge 310 mil pessoas diariamente. Essa grande cobertura coloca o Hoje entre os jornais de maior influência do Centro-Oeste. Forte presença na internet, com acesso livre no portal. Leia e anuncie. O Hoje, o único com informação gratuita que tem conteúdo. Voltamos aqui no Hoje TV com o programa O Hoje, de Frente com o Poder. Estamos debatendo redução da maioridade penal com o advogado Rodrigo Lustosa, presidente da Comissão de Segurança da OAB Goiás, e também o deputado federal delegado Valdir Soares, do PSDB. A gente terminou o bloco anterior com a seguinte frase, que a discussão deve ser se é justo ou não o rapaz entre 16 e 18 anos ser condenado. Por que o senhor acha justo? Na verdade, eu penso o seguinte, o jovem aos 16 anos, ele já tem maturidade suficiente para responder pelos seus atos. Ele está maduro. Uma vez que ele está maduro, ele sabe que uma arma mata, ele sabe que uma arma mata. Ele sabe que se ele estuprar uma jovem, ele está tendo prazer, ele sabe que se ele entra numa residência, ele vai para furtar. Então ele entende o caráter ilícito dessa conduta. Uma vez que ele está preparado fisicamente e mentalmente para esse ato, ele tem que responder por essa conduta como adulto fosse. Este é a linha de entendimento é o que acontece hoje nos Estados Unidos, na Inglaterra. É os modelos que eu acho os mais ideais, onde efetivamente existe a punição. Volto a dizer, não é a única questão que vai resolver a segurança pública,
Não é apenas uma questão de segurança pública. Eu vejo o doutor Rodrigo falar, não, vocês estão falando de segurança pública. Não é apenas isso, é punir quem erra. É isso. E mais um detalhe, Rodrigo, muito importante. Algumas pessoas dizem, mas isso não vai produzir resultados. Onde vocês têm um modelo que não produziu resultados? Não produziu resultados, o ECA. Nós estamos propondo uma novidade. Eu até acho surpreendente que os defensores da não redução da maioridade penal já defendem o aumento da internação. Já defendem o aumento da internação para 8 anos. Então, eu acho muito estranho isso. Por que é injusto? É injusto porque os diferentes graus de maturidade do ser humano, eles devem ser levados em conta pela legislação penal na aplicação da sanção. E a maturidade é algo que se adquire ao longo da vida. Veja que para ser governador de estado é preciso ter 30 anos e não 16. Há uma diferença entre um homem de 30 anos e um jovem de 16. Pode casar, pode montar empresa, pode... Levar em conta essa diferença é fundamental. O discurso afirmativo, no sentido de que um jovem é capaz de compreender a sua conduta, ele ignora o que seja a imputabilidade e também a inimputabilidade para o direito, sob a perspectiva técnica. Muitas vezes se propagandeia algo que não corresponde à realidade legal. Explico exatamente por quê. A imputabilidade, não é? A possibilidade de alguém ser responsabilizado criminalmente pelos seus atos, ela não é medida apenas pela compreensão do caráter ilícito, mas também pela possibilidade de se comportar de acordo com esse entendimento. Quer dizer, mas tem discussão jurídica, seguramente um jovem com até menos de 16 anos, ele tem compreensão dos seus atos. O senhor concorda com isso? Na chave, licitude e ilicitude. O senhor concorda com isso? Sem dúvida, às vezes uma criança de 7 anos compreende os seus atos. Uma criança, talvez com menos idade, ela sabe dizer, isso foi errado, isso foi certo. O que está em jogo é a capacidade de se comportar de acordo com esse entendimento. E isso nós adquirimos com a maturidade ao longo das nossas vidas. Quem nunca olhou para trás e disse, quanta coisa eu fiz na minha juventude que hoje não faria mais. Essa peculiaridade deve ser levada em conta. É um aspecto do desenvolvimento do ser humano. É injusto não considerá-la. Deputado, alguns dizem que a redução da maioridade penal abre brechas. Por exemplo, o jovem com 16, 17 anos pode reivindicar o direito de tirar sua CNH, por exemplo. O que o senhor pensa? É equívoco, né? É equívoco, são situações distintas. É mesmo que se você pega a questão, você vai uma vítima, outra tese que essas pessoas têm defendido é que se você reduzir a maioridade penal, as pessoas vão poder usar drogas com a cidade, vão poder usar bebida alcoólica. Usar bebida alcoólica. Na verdade, essa discussão... É um grande equívoco, é um grande equívoco. Perdão, se me permite, deputado, essa discussão ela é muito pertinente e precisa ser aprofundada. Veja o exemplo do crime de favorecimento à prostituição. Estão sujeitos a serem vítimas desses crimes, desse crime particularmente, pessoas hoje com idade inferior a 18 anos, menores de 18 anos. Com a alteração, isso geraria, no mínimo, um impacto argumentativo pelas defesas de hipotéticos ou de supostos aliciadores. Essa é uma preocupação, sim. É um populismo jurídico isso. Isso é um populismo jurídico, é você tentar manipular a sociedade para ela se colocar contrária. Isso nós já contestamos. Por quê, deputado? E é um populismo dizer que isso vai acontecer. Não, isso é um populismo jurídico. Isso não vai acontecer. Essa não é uma preocupação legítima? Essa não é a pretensão da mudança. A nossa pretensão da mudança legislativa é fazer com que as pessoas entre 16 e 18... A pretensão e a intenção traz consigo as melhores intenções. É o ECA. Eu tenho certeza disso. Doutor. É o ECA. Tenho certeza. Cadê que o deputado ECA, Valdir tem as melhores intenções. Mas nem sempre a mudança cristaliza
as boas intenções. O exemplo é o ECA. Coberto de boas intenções, cobertos os parlamentares de ótimas intenções, podem dar ao país uma emenda que, na opinião da Ordem, Seção Goiás e também da OAB Nacional, será desastrosa para o país. Eu acho muito engraçado até o OAB falar em desastre, e usar ter sido contrário até à manifestação popular de 90% da população. Mas agora, na reforma política, quando quase 80% da população tem manifestado contrário ao financiamento privado, a OAB vem lá com a pesquisa, 80% são contrários, para pressionar os deputados. Então, 2 pesos e 2 medidas. Então, na verdade, nós temos que ter uma uniformidade de linha. Se você não vai usar números para nenhuma finalidade, então não vamos usar. Mas você usar numa linha e não usar na outra, fica realmente estranho. Senhores, o delegado Valdir foi um campeão de votos para deputado federal no ano passado, teve aí quase 300 mil votos. Para a Assembleia Legislativa, o campeão de votos com mais de 60 mil foi Manel de Oliveira, e ele usou como lema, me lembro agora, o seguinte: a impunidade gera a violência. Como é que o senhor vê a argumentação de quem é a favor da redução da maioridade penal, de que esses jovens na faixa de 16 a 18 anos se aproveitam dessa situação da impunidade? Primeiro que, volto aqui à questão dos números, eu acho que nós carecemos, para qualificar esse debate, de números mais precisos e confiáveis. Então, eu me valho daqueles que são noticiados pelo Ministério da Justiça, que acho que seja uma fonte razoável no contexto que se tem. 1% dos crimes são praticados por menores. 0,5% dos crimes hediondos. Isso para se ter uma noção do impacto disso sobre segurança pública. Quanto à questão da impunidade, eu não tenho dúvidas de que ela seja, assim, um ingrediente no cenário desolador em que está a nossa segurança pública. Mas ela é apenas um ingrediente. E a afirmação de que esses jovens não são punidos, ela não é uma afirmação verdadeira. Por quê? Porque existem as medidas socioeducativas. Funcionam? Funcionam. Se aplicadas, funcionam. Se aplicadas. Se aplicadas, funcionam. Gostei dessa. É claro, a lei precisa ser cumprida. Essa deveria ser uma briga do Congresso Nacional. Da OAB. Da OAB. Uma briga da OAB. Da sociedade, do Ministério Público, sim, claro, da sociedade, do povo, dos governantes, dos políticos. Cadê? Onde estava todo mundo? Aqui, veja a própria relação da sociedade. Dos jornalistas, da imprensa. Veja a relação da sociedade, por exemplo, doutor Valdir, com a polícia. Que relação ambígua, não é? Muitas vezes a sociedade, quando alguém é vítima de qualquer infração penal, então, é frequente se pretender que a própria polícia viole a lei, batendo, não é? Abusando do seu poder. A polícia é competente, não faz isso, doutor. Quando se diz que a lei precisa ser cumprida, não se diz que a lei precisa ser cumprida dentro do estabelecimento prisional. Não se diz que o ECA precisa ser cumprido. Não, o ECA não presta, ele tem que ser desprezado. Nós precisamos de uma emenda, nós precisamos de uma lei nova. Essa antiga que nós nunca aplicamos, essa não funciona. Essa tem que ser mudada. Senhores, só um minutinho, nós vamos fazer um rápido intervalo. Daqui a pouco a gente volta aqui no Hoje TV com o programa O Hoje, de Frente com o Poder. Continue com a gente. Informação de qualidade ao seu alcance. Com mais de 50 jornalistas, o Hoje traz as últimas notícias, sempre pautado pela credibilidade e seriedade em todas as editorias. E classificados com muitas ofertas de produtos, serviços e publicações legais. O Hoje possui estrutura própria que permite agilidade e qualidade na impressão, garantindo a distribuição em 93% dos municípios. Nas 15 maiores cidades, região metropolitana em torno de Brasília e Distrito Federal, conta com logística própria
e correspondentes. A distribuição é dirigida ao comércio, condomínios, órgãos públicos, entidades de classe e outros locais de grande fluxo. Com média de 12 leitores por exemplar, o Hoje atinge 310 mil pessoas diariamente. Essa grande cobertura coloca o Hoje entre os jornais de maior influência do Centro-Oeste. Forte presença na internet, com acesso livre no portal. Leia e anuncie. O Hoje, o único com informação gratuita que tem conteúdo. Voltamos aqui no Hoje TV com o programa O Hoje de Frente com o Poder. Estamos debatendo redução da maioridade penal com o advogado Rodrigo Lustosa, presidente da Comissão de Segurança da OAB Goiás, e também o deputado federal delegado Valdir Soares, do PSDB. Senhores, será que por trás de tudo isso não há uma grande crise de valores na nossa sociedade? Nós não precisamos ficar pensando apenas na situação de crise de valores, Murilo. Não apenas eu não disse isso. Só isso. Nós temos que pensar também, Murilo, no seguinte: nós temos uma geração, a geração de 2015. Nós não temos a geração de 1940. Hoje uma criança de 1 ano, 1 ano e meio, ela está com um tablet aqui, ela pega o celular aqui e vai trabalhar ele e desenvolve o raciocínio. Então hoje temos... Já usa um computador. Nós temos hoje... O senhor me permite, eu queria colocar algo, eu não sou psicólogo e aí... Eu também não. Ponho em conta de uma opinião pessoal, mas me chama muita atenção esse tipo de argumento. E a impressão que eu tenho é que a maturidade nos tempos atuais, ela tarda mais a chegar. Antes se casava com menos idade o jovem já trabalhava, às vezes... Hoje não pode. Já assumia a posição de chefe de família. Estamos mudando isso lá. Embora o acesso à informação tenha se tornado algo muito mais intenso, universalizado, né? Isso não se reflete na maturidade dos nossos jovens. E essa discussão que nós estamos aqui travando, ela passa muito mais pela maturidade e muito menos pela questão do acesso à informação. A maturidade, se uma parcela pequena desses jovens não estão maduros, é em razão do ECA. Né? O ECA com base em quê? O ECA, doutor Valdir. Doutor Rodrigo, com base em quê? Deixa eu terminar meus raciocínios. Quando eu começo cada raciocínio, doutor, vamos lá. O doutor Rodrigo interfere. Mas isso é bom para o debate. Deixa eu analisar. Deputado, é bom para o debate. Não, mas eu acho engraçado que quando eu vou interferir nas falas dele, ele não permite. É um grande argumentador, né? É um grande argumentador. Mas então, vamos... Os apartes já estão concedidos antecipadamente. Vamos lá. Senhores. Então, até me fugiu o raciocínio. Então, eu vejo que essa questão da maturidade, isso. Ela mudou ao longo. Eu tenho que voltar à questão anterior. O doutor Rodrigo disse o seguinte, deputado, que as pessoas hoje não têm a maturidade das pessoas de antigamente. Sim, eu diria o seguinte: hoje nós vivemos com adolescentes no mundo cibernético. E eu disse que o ECA, ele impediu que os pais, e você falou da questão social, da questão familiar, dos valores morais. O que acontece? Hoje, os pais, os professores, eu fui professor de escola pública. Eu sou. Escola pública? Não, de faculdade. Não, ele dá aula para adolescentes, ele dá aula para jovens, não é para adolescentes. Então, o que acontece? Deixa eu falar, que nesse assunto eu conheço mais que você. Eu fui professor de adolescente e pobre. Então, veja... Professor de quê, deputado? Fui professor de Direito e Legislação, ensinando Constituição em escolas públicas. Então, direitos, viu? Que a polícia respeita direitos. Tem alguns que não respeitam, e esses têm que ser punidos. Então, o que acontece? Eu vejo que ao longo do tempo, numa excessiva proteção ao adolescente, às minorias, o que aconteceu? Você deu muitos direitos e tirou obrigações. Hoje, se você procurar, fizer uma pesquisa em qualquer escola ou com pais, eles viram que a legislação cerceou os seus direitos de educar. Hoje, se você levantar a voz para o seu filho, se você gritar com ele, você vai ser responsabilizado por isso. Verdade. Então, o que acontece? Essas questões, daqui a pouco você fala, doutor, essas questões
modificar. E hoje nós temos um adolescente que em segundos ele se informa pelas redes sociais, ele muda a vida dele em segundos, ele é manipulado em segundos. Então o que acontece? Não só adolescente, como adulto também. Então nós temos uma outra geração, e essa geração, né, entende mais o caráter ilícito da conduta. Ele sente prazer quando ele transa. Olha, não sente? Eu acho que esse debate ele precisa ser travado de uma forma um pouco mais sólida. Porque fazer afirmações e trazer essas afirmações como verdadeiras, sem mostrar o caminho que se percorre na construção dessa afirmação, é algo que pode ser impactante, mas não é válido para a construção de um debate tão profundo quanto que nós queremos travar. Então, veja, deputado Valdir, quem das pessoas que estão nos assistindo, dos pais, eu sou pai, o senhor é pai, Murilo também é pai, sim, quem de nós leva em conta na criação dos seus filhos o Estatuto da Criança e do Adolescente? Para permitir uma afirmação como essa feita pelo senhor, de que o Estatuto da Criança e do Adolescente tem impactado a educação que o brasileiro, em geral, dá aos seus filhos e tem tornado os jovens imaturos. Com base em que isso é dito? Eu não levo o Estatuto da Criança e do Adolescente. As pessoas, em geral, não vão, antes de educar os seus filhos, antes de ensinar os seus filhos, elas não vão abrir o Estatuto da Criança e do Adolescente, dizer assim, meu filho, aqui no artigo tal está escrito. Isso não existe. Essa afirmação, ela é carecedora de base empírica válida, e isso é muito sério, porque ela é capaz de convencer, mas se ela não tiver uma base sólida e indicada, clara, para que as pessoas possam ver, a validade dela precisa ser questionada. E é isso que eu estou questionando com o senhor, deputado. De onde é que o senhor tirou isso? Eu vou dizer para você o seguinte, quando você quer falar a respeito de uma obra, de uma construção civil, você vai lá, fala com o pedreiro, com o engenheiro, você fala com o construtor, técnico, né? Com o técnico. Quando você quer falar a respeito de pão, você vai lá, fala com o panificador, você fala com o especialista. Quando você quer falar do ECA, da não assimilação, das mudanças que ele fez nos adolescentes, nas suas famílias, você tem que falar com os pais. E diferente de pessoas que estão em gabinetes, no ar-condicionado, e que não viveram em periferias, delegado Valdir, eu vejo advogados, juízes, promotores serem contrários a essa redução da maioridade penal, e ouvimos dezenas de especialistas, diretor de unidade de internação, mas o delegado Valdir, ao longo desse tempo, ele conversou com um adolescente infrator, ele conversou com a mãe desse adolescente, com a família desse adolescente infrator, o delegado Valdir conversou com a família da vítima, você tem que falar. E o delegado sempre é a primeira pessoa que recebe o problema na sua mão. Diferente do advogado que vem no segundo momento, o promotor e o juiz na terceira, quarta, o titular do centro de internação na quinta, sexta, pega o bonde andando. O delegado é aquele que tem o primeiro contato com o problema. É com essa experiência, com essa vivência com as pessoas mais humildes, com o cidadão, com os pais, com a família, na escola, é que me dá bagagem para chegar e trazer essas argumentações, doutor. Então eu não falo de gabinete de ar-condicionado. Foi uma das críticas que eu fiz na comissão especial. Nós temos que ouvir o cidadão, o povo, em algumas necessidades de mudança. Senhores, vamos para as nossas considerações finais, e aqui eu proponho o seguinte, gostaria que o senhor, o que faltou dizer nesse debate, advogado Rodrigo Lustosa? Eu acho que é preciso que a sociedade tenha consciência da dimensão exata dessa alteração. É preciso que a sociedade saiba, de forma clara, que isso, eventual aprovação dessa emenda não implicará na solução dos problemas de segurança pública. Esse é um debate que precisa ser aprofundado em termos de justiça. Não é verdade que nós vamos avançar no combate à violência
a partir dessa emenda constitucional. Isso precisa ser colocado claramente para que a sociedade possa fazer uma opção mais clara. E o que as pessoas querem, na verdade, no fundo, é resolver a questão da segurança pública. Querendo isso, fica à mercê de propostas que apontam soluções milagrosas, mas que nós sabemos, por experiências pretéritas, que pouco ou nada significarão para a solução da gravíssima questão da segurança pública no nosso país. Deputado, o que faltou dizer aqui para encerrarmos o debate? Para encerrarmos o debate, dizer que redução da maioridade penal é um tema apaixonante, como é time de futebol, como é política. E muitos falam, poucos conhecem e viveram o problema. Dizer que quem é defensor da redução da maioridade penal, com convicção, como é o delegado Valdir, nós não queremos a vingança. E o delegado Valdir é defensor de que nós tenhamos mais educação para as pessoas, para os jovens. Vamos dar educação para quem quer ser educado, vamos dar trabalho para quem quer trabalhar, mas para cadeia para aqueles que querem ser punidos. E dizer mais, que nessa mudança nós estabelecemos lá, que os adolescentes, que esses criminosos sejam colocados em locais separados, por idade, 16 com 16, 17 com 17, separado por natureza de crime. Sou um sonhador, nós somos sonhadores. E dizer mais, que a gente pretende, nesse modelo que a gente pretende de presídio juvenis, que esses adolescentes, das 6 às 8 façam atividade física, das 8 às 13 estudem, das 14 às 19 trabalhem, das 19 às 23 aprendam uma profissão, segunda a sábado, domingo cultura, religião e qualquer outra atividade. Nós acreditamos no modelo diferente, Eu acredito que o ECA faliu e que as pessoas que defendem a sua permanência, reflitam um pouco. Um adolescente hoje, em média, fica no máximo, que comete latrocínio ou homicídio, fica no máximo 7 meses internado, ele não sofre uma pena. Nós temos que punir aqueles que erram. Essa é a tese que eu defendo. Senhores, muito obrigado pela presença aqui na sede do Jornal Hoje, muito obrigado pela participação nesse debate aqui no Hoje de Frente com o Poder sobre redução da maioridade penal. Você é a favor ou contra? Advogado Rodrigo Lustosa, da Comissão de Segurança Pública da UAB Goiás, muito obrigado pela presença. Eu que agradeço, Murilo, a oportunidade de participar de um debate tão qualificado aqui no Hoje e reafirmo que a Ordem dos Advogados do Brasil, Seção Goiás, está sempre à disposição. Muito obrigado. Também agradecemos ao campeão de votos, campeoníssimo de votos, deputado federal, delegado Valdir Soares, PSDB. Aqui, muito obrigado. Muito obrigado. Dizer que esse mandato não é meu. Esse mandato é do cidadão goiano e está à disposição para qualquer mudança legislativa, Estou à disposição do cidadão goiano. Obrigado, um abraço a todos. Muito obrigado aos senhores. Você pode continuar nos acompanhando aqui no Hoje TV, em nosso programa, o Hoje de Frente com o Poder. Muito obrigado por sua companhia e até nosso próximo encontro.